Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, Gauravatara, Hare Krishna, Gauravatara. Então vamos lá. Ayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janapalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Ramuna Pira Vanacha Ramuna Pira Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Manachar Yamuna Tira Manachari Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Sunyavadi Vajaja Deshadarine Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Niyadvaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhattavinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhattavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhattavinda Hare Krishna Krishna Krishna
Prabhupada, 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 Prabhupada. Gura Premanamni Haribo. É um mini Kirtana. Ih, rapaz, será que eu tô conectado aqui no Facebook? Tá meio esquisito o negócio aqui. Ah, tá aqui o pessoal. Eu que tava fora aqui do radar. Sanatana Dharma tá tá com todos os dispositivos possíveis, né? Bem alerta, para ficar bem alerta. Ok, então estamos todos aqui. Prabhupada Vyama colocou aqui, Devahuti indiretamente pede um filho ao marido Kardama. Mas eu botei aqui o tema de hoje, o tema é esse aqui, ó. Mas quer se associe com Krishna como inimigos ou em troca de gozo dos sentidos, por medo ou como devotos puros, todos eles obtiveram a liberação. Está se referindo também, né, aos Asura, os demônios, né, que foram mortos por Krishna. E eles se aproximaram de Krishna como inimigos, mas como Deus é absoluto, né, todos que se aproximam dele se purificam e se beneficiam. E obtêm a liberação. Mas a liberação é só o começo, ainda não é, né, o sadhya, a meta última. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, Anara Narayanarishi, ser humano mais elevado, a mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor e organizador e registrador do Krishna Katha, né? Do teodrama do Senhor Supremo. E Srila Prabhupada, o seu propagador ideal. Em Kali Yuga, o propagador ideal do Srimad Bhagavatam é o próprio Srila Prabhupada. Sem dúvida alguma, é o próprio Srila Prabhupada. Né? Assim, único e inigualável. Né? Só dá para fazer uma vez. Né? Sim, ele fez. Ele estabeleceu, né? Fez uma rede de distribuição global do Srimad Bhagavatam. Então, né, quer dizer, já fez. É o único. Né? Já fez. Você sabe, tipo da coisa que você dá para fazer uma vez. Né? O planeta não tinha o Srimad Bhagavatam. Hoje, o planeta Terra, todas as nações, tem a presença do Srimad Bhagavatam, porque Prabhupada foi esse propagador. Então, né, esse lugar ninguém tira de Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam
Chakara Bhagavan Rishi, Nishreyasaya Lokasya, Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, este Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, é a encarnação de Deus. Ou melhor, perdão. O Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, Srila Vyasadeva é uma encarnação de Deus. Este Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Krishne Swadhamopagate Dharma Gyanadivisa Kalo Nasta Drisham Mesha Puranarko Dunoditaha. Então, o Srimad Bhagavatam, este Bhagavata Purana, é brilhante como o sol. E surgiu logo depois que o Senhor Krishna partiu para a sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, e etc, 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 com toda a parafernália piedosa e auspiciosa. As pessoas que perderam sua visão, a visão do Senhor Krishna, devido à densa escuridão da ignorância na era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Oh, é mole não. Então vamos lá, vamos seguindo. Então, terceiro canto, capítulo 23, Lamentação de Devahuti, e verso 55. Sangoya samistehetu, Sangoya samistehetu, asatsu vihito dhiya, saeva sadhushu krito, nirsangatvaya kalpate. Nisangatvaya kalpate. Sangha, associação. Yaha, que sansritehe, do ciclo de nascimento e morte. Nascimentos e mortes. Retuhu, a causa. Asatsu, com aqueles ocupados em gozo dos sentidos. Vihita, feita. Adhya, por ignorância. Saha, a mesma coisa. Eva, de certo. Sadhushu, com pessoas santas. Kritaha, realizada. Nisangatvaya, a liberação. Kalpate, leva. Tradução. A associação que visa o gozo dos sentidos é, de certo, o caminho do cativeiro. Porém, a mesma espécie de associação estabelecida com uma pessoa santa leva ao caminho da liberação, mesmo se realizada sem conhecimento. Um verso bastante interessante, né? Vamos ler de novo. Informação é imprescindível para o nosso avanço espiritual. A associação que visa o gozo dos sentidos é, de certo, o caminho do cativeiro. Porém, a mesma espécie de associação estabelecida com uma pessoa santa leva ao caminho da liberação, mesmo se realizada sem conhecimento.
né? Então, a associação com uma pessoa santa é tão poderosa, que os Shastras, as escrituras sagradas, né, declaram que o banhar-se dos rios sagrados, né, purifica a pessoa, né? Então, existe essa, esse sadhana, esse abhyasa, né? Essa disciplina, esse ritual sagrado do banho nos rios sagrados. É uma prática que existe desde tempos imemoriais para a purificação. A purificação. Só que, né, essa purificação, ela ocorre depois de muito tempo, depois de um longo tempo. Aí, isso são Shastras, as escrituras sagradas, que declaram, ao passo que, entretanto, a associação com uma pessoa santa purifica imediatamente. Isso é uma declaração dos textos sagrados. Tá? Então, o banho nos rios sagrados purifica, porém, durante um longo tempo. Ao passo que a associação com uma pessoa santa purifica imediatamente. Então, né, é uma grande diferença. Então, associação, tá, é um elemento imprescindível para o nosso despertar. O nosso despertar. Associação. Isso tem que ser levado, né, assim, com muito afinco, com muito afinco, com muita fé. É algo poderoso. Tá? Digas com quem andas que eu te direi quem és. Olha aí, ó. Olha como que, né, é, os princípios védicos permeiam diferentes escrituras. Tá? Então tá aí ó, o ensinamento da Bíblia, tá? Que é um segmento religioso judaico-cristão, onde Jesus Cristo faz essa declaração. Digas com quem andas que eu te direi quem és. Então ele está propondo, né? Ele está recomendando a boa associação e alertando, divertindo que a má associação é perigosa. Olha, digas com quem você anda, que eu vou te dizer quem você é. Isso é muito profundo. É muito profundo. Né? Então vamos lá. Então, é assim. À medida que nós obtemos o conhecimento, nós vamos identificando o mesmo conhecimento em todas as escrituras e em todas as religiões. Ao invés de ficar ali, ó, né, preso, né, tolhido, fanático, né, fundamentalista, né, e separatista. Essa é uma posição completamente pobre, né, de conhecimento. Né? A pessoa tá com um pobre fundo de conhecimento. Então, então o conhecimento é fundamental. É fundamental porque ele vai expandir a nossa compreensão, consequentemente, né, expandindo a nossa cosmovisão. E é assim por diante. Né? Então é um verso assim, é um verso fundamental, esse verso, né? De fundamental importância para aqueles candidatos sérios na vida espiritual. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jaya. Peraí, deixa eu pegar minha água aqui, que agora bateu. E ela está distante.
Krishna diz na Bhagavad Gita que ele é o sabor da água. Então, significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jaya. Srila Prabhupada. Então, a leitura que a gente faz, quem lê e quem ouve, né, o Srimad Bhagavatam, está tendo associação com o Srila Prabhupada. Essa associação, segundo os acharyas, né, os mestres, e segundo também os shastras, Guru, Shastra, Sadhu, né, essa associação chama-se Vani, é associar-se com as instruções do mestre. Segundo Guru, Shastra, Sadhu, ela é mais importante do que a associação física. Porque a associação física, né, a pessoa ela pode negligenciar, né, o protocolo, né, da associação, da etiqueta Vaishnava, ela pode negligenciar, ela pode banalizar. E aí, ao invés de avançar, né, ela regride, desce. Ao passo que na associação com as instruções, então nós ficamos mais atentos, né? E não cometemos menos negligência. A associação com pessoas santas, de uma maneira ou outra, produz sempre o mesmo resultado. Por exemplo, o Senhor Krishna encontrou-se com muitos tipos de entidades vivas. Algumas trataram-no como inimigo e outras trataram-no como um agente para o gozo dos sentidos. Isso aqui é interessante, que, do modo geral, tá? Assim, as pessoas comuns, né, a massa popular religiosa, tá? A massa popular religiosa, os religiosos, né, comuns, ordinários, eles têm um conceito egocêntrico de Deus. É um conceito egocêntrico de Deus, porque eles se aproximam de Deus, né, não para o prazer de Deus, mas para seu prazer pessoal. Né? Então, eles se aproximam de Deus, né, como se Deus fosse um supermercado. Deus me dê, né, uma boa casa, me dê um bom carro, né, um bom imóvel, um bom bairro, uma boa esposa, um bom emprego, me dê saúde, me proteja. Então é um conceito egocêntrico de Deus. Né? É uma postura materialista, né? É uma religiosidade materialista, egocêntrica. Né? E pode-se dizer antropocêntrica. Deus não é o centro, o homem é o centro, e Deus é um mero fornecedor e guardião, nos protegendo. É assim uma mentalidade bem infantil, né? Assim, bem primitiva e infantil, né? É uma criancinha desamparada pedindo proteção, né? Mas uma criancinha cobiçosa, luxuriosa. Deus, me dê gozo dos sentidos. É um pestinho, né? É uma criancinha pestinha. Mas é um conceito egocêntrico, antropocêntrico de Deus. Né? Agora, é claro que muitas religiões, né, ou todas as religiões, têm uma porçãozinha, tem uma minoria, né, de um grupo
de religiosos espiritualistas avançados que se aproximam de Deus, né? Mas não para pedir isso, pedir aquilo, pedir, eu quero isso, eu quero. Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Não. Eles se aproximam de Deus, né, para desenvolver amor por Deus, para se render a Deus, para servir a Deus por amor, né? Então, para assim, despertar, desenvolver amor por Deus, né? Não, e esse amor, né, não tem motivos egoístas, né? O motivo do amor é o amor, né? Então, as religiões, elas têm aí essa minoria, né, de religiosos avançados, como, por exemplo, no Islã nós temos os sufis, né, que se aproximam de Deus para desenvolver serviço devocional amoroso por Deus, né? Então toda religião tem aquela minoria de místicos, né, de religiosos místicos, que tem, né, uma aspiração mística em sua religiosidade. Agora, o diferencial do Vaishnavismo é que desde o começo, no meio e no fim, né, o foco já é o amor. Já é o amor. Então, né, ou seja, é uma religiosidade onde Deus, né, onde a referência e a perspectiva não é antropocêntrica, e sim teocêntrica. Deus é o centro. Então, alguns trataram-no como inimigo e outras pessoas ou entidades vivas trataram-no como um agente para o gozo dos sentidos. Geralmente, se diz que as gopis estavam ligadas a Krishna por atrações sensuais. E, todavia, elas tornaram-se devotas de primeira classe do Senhor. Contudo, quer dizer que, né, inicialmente, as gopis... Esse aqui tá meio esquisito, peraí, deixa eu... Tá meio esquisito. Melhorou. Tava uma perspectiva assim. Seis Goswamis de Vrindavana. Então, inicialmente, as gopis, tá, elas se aproximaram de Krishna com uma motivação sensual, ou seja, motivação sensual é gozo dos sentidos, tá? Porque elas, né, ficaram arrebatadas com, né, o aspecto atrativo, né, a beleza de extremamente belo, né, o ser mais belo é a entidade viva mais bela. Então é assim, as mulheres ficam completamente assim, desestabilizadas, né? Desestabilizadas. Elas, seus sentidos se descontrolam, né? Elas são arrastadas, porque isso é muito belo, né? É o Garanhão Supremo, Krishna. Mas devido a esse contato, como foi um contato também, né, assim, amistoso, não foi com uma mentalidade de inimigo de Krishna, elas se purificaram e se tornaram, né, as mais exaltadas, os mais exaltados devotos e devotas de Krishna.
geralmente, tá, já li isso aqui. Contudo, Kansa, Shishupala, Dandavakra e outros demônios estavam relacionados com Krishna como inimigos. Mas, aqui eu coloquei como tema agora, começa o tema. Mas, quer se associem com Krishna como inimigos, ou em troca de gozo dos sentidos, por medo, ou como devotos puros, todos eles obtiveram a liberação. Todos esses asuras aqui, todos esses demônios, Kansa, Shishupala, Dandavakra, eles foram mortos por Krishna, diretamente por Krishna, e obtiveram a liberação. Mas a liberação que eles obtiveram, né, chama-se tecnicamente Sayudhya, né? Sayudhya é liberação impessoal. Liberação impessoal. Imagina, os demônios, os asuras, né? O que é asura? Asura é um inimigo. O asura é aquela pessoa, né, que ela tem uma conduta, né, de inimizade com Krishna. Ele é um inimigo de Krishna. Ele é avesso a Krishna. Isso é uma asura, né? Então é uma pessoa sombria, maligna. Os asuras, quando eles recebem a liberação, né, essa liberação é Sayudhya Mukti, liberação impessoal. A mesma liberação. Então, e quem é que são famosos, né, em alcançar, e não só alcançar, em aspirar a liberação impessoal? Quem são famosos em aspirar a liberação impessoal? Alguém coloca aí. Né? Qual é o grupo aqui desse planeta, né, que são famosos, que nós conhecemos, que são famosos em aspirar e também obter a liberação Sayudhya Mukta, a liberação impessoal? Quem sabe escreve aí para mim. Então, continuando. Que é a mesma liberação que os demônios, né, recebem. Mesmo que não entendamos quem quem é Krishna, os resultados têm a mesma eficácia. Olha só. Porque Krishna é absoluto, né? Krishna é absoluto. Então, mesmo sem conhecimento, mesmo se a pessoa não sabe que Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas se ela se aproxima de Krishna, ela obtém os benefícios. Ela é liberada. Agora, né? Isso é um tipo, isso aí é um nível, é um grau de liberação, de benefício, de perfeição. É um nível de bênção, é uma bênção, né, no primeiro nível, em primeira instância. Né? Mas existe resultados, existe bênçãos, né? Existe liberações mais avançadas, né? E essa liberação mais avançada se consegue de forma consciente quando a pessoa Anyabilashita Shunyam Yanakarmadi Anuvritam Anukulyena Krishnanushilanam Bhakti Uttama. Essa liberação máxima, resultado máximo, a bênção máxima que se obtém, a maior graça que se obtém de Krishna, é quando a pessoa, Anyabilashita Shunyam, é quando o seu serviço, é quando ela se aproxima de Krishna e presta serviço
favorável, favorável, consciente, consciente e sem desejo de lucro ou ganho material alcançado através de atividades fruitivas, karma kanda, e especulações mentais. Então, se ela presta serviço favorável, sem desejo de lucro ou ganho material alcançado através de atividades frutivas ou especulações filosóficas, então ela obtém a bênção máxima, ela obtém a máxima liberação, que é amor puro por Krishna. Krishna prema, amor puro por Krishna. E isso se faz de forma consciente. Embora, até mesmo sem conhecimento, se obtém benefícios com Krishna. Com Krishna sempre haverá benefícios. Então, mesmo com a pessoa se aproxima de Krishna como um inimigo, um demônio, ela obtém benefício. O que dizer aqueles que se aproximam de Krishna de forma favorável e prestando transcendental serviço amoroso? Não podemos imaginar o nível de benefício. Não tem, assim... Ninguém é capaz de conceber isso. É inimaginável. É inimaginável. Então, este é o resultado da associação com o Senhor. A associação com grandes pessoas santas também resulta em liberação, assim como se nos aproximarmos do fogo, quer consciente, quer inconscientemente, o fogo nos queimará. Essas analogias de Prabhupada, assim, Prabhupada tem as analogias assim, sempre geniais, né? Sempre magistrais. O fogo, ele vai queimar. Quer você esteja consciente ou inconsciente, ele vai queimar. Né? Se a criancinha põe a mão no fogo, o fogo não vai assim, ela não sabe que eu queimo, ela é uma criança. Não, vai queimar. Né? O fogo lhe queima, em qualquer circunstância. Né? Então, a associação com uma pessoa santa tem o mesmo poder que a associação com a Suprema Personalidade de Deus. Né? Surte efeito, purifica, liberta. Devahuti expressou sua gratidão, pois, embora desejasse associar-se com Kardama Muni somente em troca de gozo dos sentidos, por ele ser espiritualmente grandioso, com certeza ela se libertaria pela bênção dele. Om Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medhase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha
Shri Yutam Pada, Shri Yutam, Shri, Shri, Shri Bandeham, Shri Guru, Shri Yutam Pada Kamalam, Shri Guru Vaishnavankar, Shri, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagana, Ragulatam, Vitam Tam, Sajivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Sahagana, Lalita, Shivishaka, Vitam Shah, He Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu, Yagapate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namastute, Tapta Kanchana Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Prishabhanu Sutidevi, Pranamami Hari Priye, Panchakal Pataru Vyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patita Nam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Escreveram qual é o segmento, qual é o grupo famoso, famoso neste mundo, que aspiram, né, que investem e empreendem toda a sua vida a alcançarem, a obterem Sayudhya Mukti, ou seja, a liberação impessoal. Como chama esse grupo? Tecnicamente, como ele se chama? Eu quero, tecnicamente, como eles se chamam. Então, Sangoya Sansrite Hetu Asatsu Vihito Dhiya Saeva Sadhushu Krito Nisangatwaya Kalpate. A associação que visa o gozo dos sentidos é de certo o caminho do cativeiro. Porém, a mesma espécie de associação estabelecida com... Ih, rapaz, saiu aqui o negócio. Estabelecida com uma pessoa santa leva ao caminho da liberação, mesmo se realizada sem conhecimento. Olha que interessante, né? Quer dizer que as pessoas, quando elas se aproximam, ou quando um devoto, um Vaishnava, um agente de Chaitanya Mahaprabhu, leva, né, Krishna, leva Srila Prabhupada, né, leva o Bhagavata Purana, leva o Chaitanya Charitamrita e assim por diante, né, a uma pessoa, a um leigo. Então, devido a esse contato com, né, a pessoa santa, que é Srila Prabhupada, e Krishna, porque, né, o Bhagavata e o Chaitanya Charitamrita é a própria suprema personalidade de Deus. Então, esta associação, a pessoa ela é leiga, mas ela já está recebendo, né, o benefício. É assim, né? Então, esse processo, né, esse processo de Bhakti Yoga é muito poderoso, né? Já deu para perceber, né? Tem um poder assim, né? Eu vou dar o meu testemunho pela primeira vez. Vou me revelar, vou me abrir aqui com vocês, né? Vou dar meu testemunho. Eu tinha um estado de irascibilidade, né? Fúria, sim, incontrolável, né? Então, nesse estado de ira, de fúria, né, eu ia ter dificuldade, ia ter muitos problemas na vida conjugal, né? Certamente, né? Ia ser uma pessoa insuportável, né? Uma pessoa agressiva, né? Muita ira. E aí eu, então,
E por isso mesmo eu praticava assim, muito esporte, né? Em especial, né, as artes marciais, para poder socar o saco, né? E assim, né, direcionar essa irascibilidade, essa agressividade, né? Essa agressividade. E em muitos treinos, né, eu machuquei alguns companheiros em treinamento, né? Treinamento a dois, né? Treinamento de luta, duplas, né? E eu fiquei mal, né? Certa vez eu machuquei um companheiro meu, um grande amigo meu, Aramis. A gente estava treinando, né? E eu chutei a boca dele, sangrou. Caramba, e parou tudo. Para tudo, para tudo. Aramis, pelo amor de Deus. Peraí. Tal. Foi horrível, né? Mas por quê? Porque a ira, a fúria, né, é uma anarta, é uma contaminação, né? É uma contaminação, é um demônio que está dentro de nós, que tem que ser exorcizado. Como? Cantando os santos nomes de Deus. Então, quando eu aceitei a vida, quando eu me ingressei na vida monástica, tá? Com o passado, nos primeiros anos, né, eu paguei muito mico, porque ficava nervosinho, imagina, no mosteiro, Hare Krishna, né, na associação com os santos, e eu lá nervosinho e tal, pagando mico, né? Todo nervosinho. O meu demônio saindo. Mas como a vida monástica é uma imersão, é um processo de bate intenso. Então, né, a saída dos anarcas, né, é intensa. É intensa. E você fica maluco. Muita gente para o processo, foge, abandona. Né? Na época a gente chamava assim, fulano blupiou, era o termo, o jargão que se usava, né? Blupiou, fulano, devoto fulano blupiou, né? O Swarupa Dasa blupiou. Não, como assim, gente? Swarupa Dasa? Poxa, blupiou, foi embora, foi para casa da mamãe. E não aguenta, a pessoa não tem paciência, né? De que aquilo, ele não é aquilo, primeiro, que ele não é isso, né? É, como é que é? Nirma, como é que é? Taparatuena Nirmalam. Taparatuena Nirmalam. Rishikena Sevanam Bhakti Utyate. Esqueci o primeira. Sarvopadi Vinir Muktam. Sarvopadi. Né? Sarvopadi. Vinir Muktam. Então, no processo de servir os sentidos do Senhor dos sentidos, né? Sarvopadi Vinir Muktam. Você se liberta de todas as falsas identificações e Taparatuena Nirmalam. E você se purifica os seus sentidos. Você purifica o seu sentido porque você está conectando os seus sentidos no serviço ao Senhor dos sentidos. Então os sentidos se purificam. E você se liberta de Sarvopadi, de todos os upadis, todas as falsas designações. Falsas designações. Eu não sou isso, eu também não sou isso, nem isso. Eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu não sou esses sentidos, eu não sou essa inteligência, eu não sou esse falso ego. Eu sou dasa, no dasa, né? Gopi Bartu, dasa, no dasa ha. Eu sou servo do servo do servo do servo, do mil vezes servo do Senhor das Gopis. Chamasudra, Govinda. Então, eita, peraí, deixa eu me situar. Né? Sim, meu testemunho, o meu testemunho, eu já tinha esquecido onde é que eu estava. Então, meu testemunho. Então, a prática de Bhakti, no processo, no ambiente,
né, monástico é muito intensa. Então, a saída dos anartas também é intensa, né? Tão intensa que é comum, né, muitos abandonarem o processo. O cara fica perturbado, o cara fica doidão, fica maluco, né? E aí, blupeia. Muita gente não pegou, né, esse jargão, né? Hoje em dia não se usa mais. Ele blupeia, ou seja, blupear é abandonar, pular fora do barco do senhor Chaitanya. Ele pula fora do barco. Blup, blup, blupeou, né? Mas felizmente eu segurei a onda, segurei a onda, né? Porque eu entendi de que faz parte do processo. É um processo de, chama-se Anarta Nivriti, que é a fase intermediária e é a fase mais longa da vida espiritual. A fase de purificação, de limpeza. Você está fazendo uma faxina no coração, então sai muita loucura. Sai muita loucura. Nós somos assim, uns demônios. Nós somos pestinhas. Porque muitas e muitas vidas a gente fez muita coisa errada. Por isso nós estamos aqui no corpo material. O corpo material é um indicador, é um marcador, né, de que cometemos atividades demoníacas, pecaminosas, abomináveis. Não tem ninguém, sim, bom, assim, como é que fala? Limpo. Né? Né? Todo mundo tem rabo preso. Né? Não tem ninguém limpo, não, ficha limpa, não. Aqui não tem ninguém ficha limpa. Só, assim, as grandes almas que vêm direto do mundo espiritual, como Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, né? Gorakshora, Bhaktivinoda, e assim vai. Né? Aqui, ó, os 6 Goswamis de Vrindavana. Né? Esses sim são fichas limpas. Mas as entidades vivas condicionadas, nityabhadas, ficha suja. Então, continuei ali firme. Né? Por quê? Porque eu estava me apoiando na filosofia, no conhecimento, na inteligência, na razão. Isso faz parte do processo. Essa é a fase intermediária, é a fase de anarta nivrite, de limpeza, de purificação. É só continuar, é só tolerar. Tente aprender a tolerar, ó descendente. Tente aprender a tolerar, ó descendente de Bharata. Pois é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar, né? Matras passas tu kautenhas chitos na suka dukada. Agamapai no nityas dhammistitikshá sua Bharata. O aparecimento temporário de felicidade e sofrimento e o seu desaparecimento no devido curso do tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Surgem da percepção sensorial, não é da alma, dos sentidos materiais. Surgem da percepção sensorial. Cristo está nos dizendo que isso não é da alma, não, gente. Isso é do corpo, dos sentidos materiais. Portanto, Krishna conclui, é preciso aprender a tolerá-los, sem se perturbar. Krishna fala isso para Arjuna, né? Descendente de Bharata. Ó, descendente de Bharata. Né? Então, todos nós somos, né? Estamos nessa situação. Então nós temos que aprender. Então eu, assim, tolerei, continuei cantando, continuei praticando o meu sadhana, né? Meu abhyasa. E graças a Deus, hoje eu sou bem mais pacífico, eu sou bem mais paz e amor. Né, me tornei muito mais gente boa, né? Estou mais aliviado, estou muito grato. Funciona, pessoal. Cantar os santos nomes realmente funciona. Os santos nomes têm poder. Tem poder porque, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Nem eu me aguentava. Eu sofria comigo mesmo. Eu não aguentava, né, a minha fúria. Falei, meu Deus, pelo amor de Deus, eu não me aguento. Eu preciso sair desse corpo. Preciso sair desse corpo. Não dá. Eu não estou me aguentando. Era uma ira assim. Demônio! Então,
É verdade, funciona, né, a prática. Agora, tem que ter paciência. É preciso aprender a tolerar sem se perturbar todas as adversidades que vêm pela frente. Continue, porque você vai receber o abraço de Krishna. Você vai receber, né, o aval, a aprovação de Krishna. Você vai passar, né, no vestibular de Krishna, na graduação de Krishna. E Krishna vai ficar muito satisfeito. Imagina Krishna ficando satisfeito com você, né? Te dando um aperto de mão e um abraço e te dando os parabéns. Meus parabéns, meu filho. Você conseguiu. Eu nunca, né, desisti de você. E eu nunca desacreditei em você. Eu sempre acreditei que você ia conseguir. Imagina Krishna falando isso pra gente. Hã? Imagina. Mas isso é possível, não é só, imagina, não é uma viagem. Né? Isso é real, é o que realmente vai acontecer. Basta você se manter no processo, firme. Shravana Kirtana Vishnu Smaranam. Ouvir cantando e lembrando, ouvindo, cantando e lembrando. Muito bem, então, é assim. É interessante que Devahuti, né, no começo, ela ainda tinha uma certa influência, né, da energia material, porque ela estava numa posição, uma posição privilegiada, né, assim, de poderes. Ela alcançou todos os poderes do yoga mística, né, as 8 perfeições. Mas as oito perfeições do yoga, imagina se alcançar, né, a perfeição nas 8 perfeições do yoga. Os principais siddhis, poderes místicos do yoga. É muito poder. Aqui as pessoas, né, elas melhorou, teve uma promoçãozinha de um cargo, né? Recebeu um cargozinho melhor, já assim a pessoa fica já achando assim, Deus. Né? Imagina, né? A pessoa já começa a se sentir assim, superior, né? Uma promoçãozinha. E aqueles que estão em posições, né, de alto escalão se sentem, né, superiores. Né? Mas eles se sentem mesmo, Deus. Né? Se sentem assim, seres privilegiados e prometidos, né? E o restante são tudo fariseus, né? Profanos. Eles são assim sagrados, né? Assim, a espécie superior e o restante são inferiores e assim, abomináveis, né? Contaminados. Eles são puros, só porque eles ocupam o alto escalão, né, na sociedade. Comparando com a posição de um semideus, é ridículo, mesmo os altos escalões daqui. Né? Tem como se comparar com a posição dos devas, dos controladores, né, das 8 direções do universo. É ridícula essa posição. E se comparar com Devahuti, que alcançou as 8 perfeições místicas do yoga, é mais ridículo ainda, porque é muito poder. Então ela estava num patamar, né, de poder, né, de status quo, assim, muito elevado dentro do mundo material. Aí as pessoas ficam impressionadas, porque um yogi perfeito, ele pode até criar um planeta. Kardama Muni criou um planeta, criou um aeroplano, um palácio voador, né? Devarosh também tinha esse poder, ela também podia criar. Né? Muita gente esquece disso. Que, né? Devarosh também tinha esse mesmo poder, ela também tinha a capacidade de criar um aeroplano voador, né? E muito mais, um planeta.
porque ela alcançou, ela tinha, né, a realização das 8 perfeições místicas. Então, ela podia sumir, desaparecer, aparecer, andar quilômetros dentro de um átomo de Baruti. Ela era uma mística. Ela era uma yogini perfeita. Tá? Mas, veja bem, tudo isso ainda é material. Por isso que, mesmo no Yoga Sutra de Patanjali, né, no capítulo Vibhuti-pada, né, ele alerta e adverte, né, a atenção dos yogis, né, contra os poderes, contra os vibhutis. Vibhutis são poderes místicos, mesmo que sinônimo de siddhi. Ou Ashwarya, né? Ashwarya Siddhi, poderes místicos. Então, por quê? Porque os siddhis, os poderes místicos, né? É uma ameaça para o yogi espiritualista sério. O devoto também, ele adquire muitos poderes. Porque o devoto é Yoginam Mapi Sarvesham Madgatenantaratmanas Shradhavam Bhajate Yomam Same Yukdatamomataha. Dentre todos os yogis, o Bhakta Yogi é o mais elevado de todos. Essa é a opinião de Krishna, na Bhagavad Gita, no capítulo 6, do verso 47. É a opinião de Krishna. Que dentre todos os yogis, aquele que presta transcendental serviço amoroso, né, e que está sempre, e que tem grande fé, aquele que tem grande fé, que sempre pensa, que sempre se refugia em Krishna, que pensa em Krishna dentro de si mesmo, e que presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a Krishna em yoga, e é o mais elevado de todos. E Krishna conclui, esta é minha opinião. Então, o devoto de todos os yogis é o mais elevado. Então, ele tem muitos poderes. E qual é o maior poder que o Bhakta, que o Vaishnava, que o Bhakta Yogi pode manifestar? Veja bem, um yogi místico, um yogi clássico, ortodoxo, né? Ele pode, assim, criar até planetas. Ele pode voar, ele pode andar por cima das águas. Jesus Cristo também era um yogi, né? Ele apresentou muitos poderes, muitos milagres, né? Multiplicou os pães, né? Os peixes, enfim, andou por cima das águas, né? Ressuscitou, trouxe de volta, enfim, ele apresentou muitos milagres, né? E ele se dirigiu a uma audiência rude, né? Elementar, analfabetos, né? Então precisava mostrar milagres, porque senão uma pessoa assim, simples, rude, né? Ela não tem filosofia, então ela precisa ver alguma manifestação sobrenatural para ela poder desenvolver uma certa fé. Foi o que Jesus Cristo fez, né? Porque Jesus Cristo era um sábio, né? Um sábio. E um sábio, né? É um ser, é uma espécie humana muito inteligente, a inteligência muito acima da média, muito acima da média. Então ele sabia como conduzir, né? Deixa cala a pátria, tempo, lugar e circunstância. Exibiu poderes, milagres. E ele era um Bhakta, ele era um Bhakti Yoga, ele era um Vaishnava, Jesus Cristo. Então, e qual foi o maior poder, o maior milagre que Prabhupada, como um Bhakti Yogi, exibiu, né? A coisa mais difícil de fazer nesse mundo, um yogi não consegue fazer. Um yogi, assim, nos moldes ortodoxos, tradicionais, não consegue fazer,
que é transformar um cético em um devoto, um não devoto em um devoto, transformar, né, um profano em sagrado, um impuro em puro. Prabhupada fez isso. Prabhupada fez isso. Uma vez um repórter, né, ele questionou, ele falou, Swamiji, aqui nós vemos que os yogis e os swamis que vieram para a América, né, sempre exibiram um certo poder místico. Qual é o seu poder místico? Né? É interessante que os repórteres que entrevistaram o Srila Prabhupada, né, eles sempre acreditaram, eles sempre achavam de que iam colocar o Swamiji numa saia justa. Né? Todo mundo se acha incrível nesse mundo, né? Chega a ser uma piada. Todo mundo se acha incrível. Eu sou Deus, né? E o restante são idiotas. É assim, esse mundo é assim, a natureza desse mundo. Maia, ilusão. Então, os repórteres se aproximaram, os repórteres que se aproximavam de Prabhupada, eles tinham essa crença, né? Eles acreditavam de que iam colocar o Swamiji, o grande Swamiji, numa saia justa. Olha só. E esse não foi diferente. Swamiji, os yogis que vêm para a América, eles sempre exibiram assim, um poder místico ou outro. Qual é o seu poder místico? Aí Prabhupada apontou assim para a Assembleia de Devotos. Esse é meu poder místico. Né? Transformar hippies em happy, pessoas felizes, pessoas sofredoras, né? Porque quem não está rendido a Krishna, quem não tem vida espiritual, vida devocional, é um sofredor. Está sofrendo, está batendo cabeça nesse mundo. A pessoa só se torna feliz quando ela se rende a Krishna, quando ela faz as pazes com Deus. E aqueles que eram hippies, ou seja, o que era um hippie? Um sofredor, um drogadito, sujo, fedorento, né? Batendo cabeça. E muitos eram buscadores, estavam buscando a verdade, né? E Prabhupada transformou esses hippies em happies, pessoas felizes. Esse é o grande poder místico do devoto, da pessoa santa. Então, não foi diferente com Devahuti, né? Ela tinha todos aqueles poderes e tudo, né? Era uma semideus, porque filha de Swayambhuva Manu não é humano, né? Tecnicamente ele não é humano, ele é o pai da humanidade, mas tecnicamente ele não é humano, ele é um semideus. Então Devahuti é uma semideusa, né? Kardama Muni também, tecnicamente não é humano, né? Porque filho do Senhor Brahma. Então, né, são pessoas, são semideuses, né, são super-humanos, são super-humanos. Então quando ela teve essa associação com Kardama Muni, né, porque o yogi, mesmo com todos esses poderes, né, isso ainda é material, ele está ainda preso ao egoísmo. São desejos pessoais. Eu quero poderes. Não, o devoto ele quer dar prazer para Deus. Ele quer amar a Deus. E quem ama, serve. Então o yogi, né, Devahuti, né, ainda tinha assim uma influência, né, uma influência da energia material, Maya. Mas Kardama Muni, apesar de ser um yogi, né, mas ele era uma pessoa santa também, ele era um devoto. Ele já tinha uma conexão, ele já tinha recebido um darshana de Vishnu. Quem pode receber um darshana da suprema personalidade de Deus? Quem? Hã? A gente está aqui, ó, ralando, né? E muitos yogis estão ralando para também receber
é dito que o bárbaro, né, Kalayavana, né, que sediou, né, Mathura com seu não sei quantas Akshaurines, né, um exército assim monstruoso, eram não sei quantos milhões, né, não sei quantos milhões, né, Akshaurine. Ele sitiou Mathura, o bárbaro Kalayavana, né? Porque o seu exército era imbatível, né? E ele tomou conhecimento de que, né, o único exército capaz de fazer frente com o dele era o exército dos Yavanas, né? Os Yavanas. Então ele sitiou Mathura, né? E aí Krishna saiu pela porta da frente de Mathura, a pé, sem arma. Kalayavana viu Krishna. Ele ficou impressionado com a beleza de Krishna, Kalayavana. Ele, imagina, Kalayavana, que era um bárbaro, um asura, ele viu Krishna e ficou impressionado com a beleza de Krishna. E quando ele viu que Krishna estava a pé e sem armas, então ele pensou, bom, então eu vou lutar com Krishna sem armas, já que ele está sem arma e a pé, sem quadriga. E aí Krishna então saiu, fugiu de Kalayavana. E Kalayavana saiu atrás de Krishna e ofendendo, insultando. Krishna, você é descendente dos Yados. Você tem uma ascendência nobre de Kshatriya, né? Não fica bem fugindo de um combate. Pare e lute comigo. E então Kalayava tentava alcançar Krishna. E ele se aproximava de Krishna, Krishna deixava ele se aproximar dele, e ele nunca conseguia tocar em Krishna, né? Porque Prabhupada fala, não sei se é Prabhupada ou é Parikshit, que fala, porque, né, ele ainda não tinha se livrado de suas contaminações pecaminosas. Né? Mesmo grandes yogis, né, não alcançam Krishna, né, porque ainda tem contaminação pecaminosa. Então, ver Krishna, receber o darshan de Krishna, né, não é para qualquer um. Kardama Muni recebeu o darshan de Krishna. Olha aí, ó. Né? Então não era uma pessoa, não era só um yogizinho. Né? Pô, ele era uma pessoa santa. Então, devido a essa associação, né, devido que o esposo de Devahuti também era uma pessoa santa. Então ela se purificou. Por quê? Porque, né, as escrituras dizem que os banhos faz parte da prática religiosa, tá? Da disciplina religiosa. Banhar-se nos rios sagrados, porque purifica. Né? O Ganges purifica, o Yamuna purifica, o Sarasvati purifica e assim por diante. Tá? Só que essa purificação, ela vem ao longo do tempo. Mas a associação com uma pessoa santa purifica-se imediatamente. Imediatamente. Tudo bem? Acho que deu por hoje. Acho que foi. Falei e disse. Vamos ver se alguém escreveu aqui, né, o grupo que aspira pela liberação Sayudhya Mukti. Então nós temos, espera aí, deixa eu ver aqui. Temos aqui Diego Amaral, temos o Sanatana Dharma. Espera aí, estou achando que está meio estranho isso aqui. Sanatana Dharma. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13:20. Aí, ó. Tá vendo como assim, é um ensinamento védico. Ensinamento védico, né? Vedanta. Aí, ó, Vedanta. Né? É o mesmo Siddhanta, né, dos Shastras védicos. O que anda com os sábios ficará sábio,
mas o companheiro dos tolos será destruído. É o que está falando aqui no verso. É assim, está com a mesma. É, mesmo sentido aqui do verso, né? Aqui, mesmo sentido. A associação que visa o gozo dos sentidos é, de certo, o caminho do cativeiro. Porém, a mesma espécie de associação estabelecida com uma pessoa santa leva ao caminho da liberação, mesmo se realizada sem conhecimento. Tem o mesmo significado. Né? Então, a Mataji Sundarang colocou aqui os impersonalistas. Mas eu pedi, tá certo, né? Mas não me satisfez plenamente, porque eu pedi o termo técnico, né? E o termo técnico são Mayavadis ou os Jnana Yogis, termo técnico. É essa categoria, né, de espiritualistas, que são os Jnana Yogis ou os Mayavadis, eles aspiram pela liberação Sayudhya Bhukti. Tá correto, mas eu pedi o termo técnico. O Marcelo também colocou aqui impersonalista, também não me satisfez plenamente. Alice Lan, sim, gente, só sei, tá, como é que é? Sim, gente, só Associação Devotos Puros. Seguir Devotos Puros, né? É, não envolve pessoas de atividades pecaminosas. Senão a gente cai da consciência de Cristo. Na associação com pessoas pecaminosas, você se contamina e acaba ofendendo. Porque, né, as pessoas pecaminosas, os não devotos, eles estão ofendendo Cristo. Né? Quando você não aceita Cristo, você está dizendo que ele não existe. Olha só, imagina, né? Que ele não existe. Isso é uma ofensa, né? Então vamos lá. Peraí, deixa eu. Sérgio Pacheco. Pô, ninguém. Eu pedi o termo técnico. Vocês não ouviram direito. Né? Eu não queria ir personal. Não, eu queria o termo técnico. Jnana Yogi, Mayavadi. Né? Ou Advaitavada. Alice. Em Suzana, ela está em Suzana, está em São Paulo. Ela já se associa já há muitos anos com os devotos no templo de Suzano, também em Nova Gokula, com grandes devotos. Mãe Thakura, grande devota. Somos uma família Hare Krishna. Ela sempre vai no templo de Suzano. Junto com o pai dela, meu pai Vilassa. Ele é Hare Krishna. O pai da Aline é Hare Krishna. E a Aline está falando que só quer consciência de Krishna, que é a coisa mais importante, vida espiritual. Isso aí. Conhecimento material é temporário. Está correto? Sundarang Devidas. Os impressionalistas são conhecidos como Mayavadis. Ah, agora sim. Os impressionalistas são conhecidos como Mayavadis e seguem os ensinamentos do sábio Shankaracharya. Agora, né, acertou o alvo. Alice, a alma condicionada, busca Deus de modo errado, com desejos materiais, tá? Para desfrutar, fazendo de Deus um supermercado. Né? Essa é a forma, é considerada a forma do tolo. Né? Ele tá descartando o que há de mais importante, que é o amor por Deus, que é a raça, né? Que é vida pura. Ele está descartando, ele se aproxima de Deus
para buscar vidros e descarta o verdadeiro diamante, que é Prema Bhakti. No mundo material existe enganadores, impostores em todas as religiões. Alice. Jesus Cristo era um Vaishnava perfeito, um devoto puro. Sarva Upadi Vinir Muktam Taparatuena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uttama. Servir ao colocar colocar nossos serviços, colocar nossos sentidos a serviço do Senhor dos sentidos. Isso aqui é o grande lance. Marcelo Magalhães. Podemos desejar prazeres extrasensoriais servindo a Krishna? Isso é egoísmo. Nós buscamos amor por Krishna, satisfazer os sentidos de Krishna, não prazeres extrasensoriais. Isso é material, isso é luxúria. Otávio Daniel, Hare Krishna. Otávio Daniel. Atualmente, a expressão usada para o devoto que cai é: fulano foi tomar água no rio. Ah, é? Essa eu não conhecia, não. Fulano foi tomar água no rio. Essa ainda não, acho que não chegou aqui no Rio, não. no Rio de Janeiro. Fulano ainda não chegou no Rio de Janeiro para tomar água. Sundarang. Ainda bem que o Senhor segurou a onda. Riso. E Krishna usou sua pregação. E sou um dos exemplos. No ano de 2005, o Senhor foi meu instrutor de yoga e veio a se tornar meu Vartima Pradaksha Shikshaguru, aquele que nos leva à consciência de Krishna. Minha eterna gratidão. Hare Krishna. É, isso aí. Esse aqui é o Paramahansa, voto, né, das antigas, robusto. Segundo Srila Prabhupada, blup, ou blump, para alguns, refere-se ao som que acontece em fração de segundos quando a alma atravessa as coberturas materiais e cai na condição temporária do cativeiro material. Olha aí, ó, tá vendo aí? Né? Essa é a queda, esse som, bloop ou blump, é a queda da alma, que é, assim, que é uma fração. Blump é a queda da alma, né? No mundo, do mundo espiritual para o mundo material, segundo Srila Prabhupada. Sundaranga Devidasi, quais são essas 8 perfeições místicas? Eu tinha elas, os nomes em sânscrito, mas aí a gente vai parando de falar, acaba esquecendo, né? Anu Siddhi, que é tornar-se menor que o menor. Mahima Siddhi, que é tornar-se maior que o maior, ou mais pesado que uma montanha. Né? Prapti Siddhi, ou seja, obter qualquer coisa. Né? Tinha um yogi, que ele já abandonou o corpo, um yogi muito famoso, ele, e muito popular também, né? Tanto na Índia, tanto no Ocidente, tanto no Oriente quanto no Ocidente, ele viajava o mundo, ele manifestava joias, relógios, assim, as pessoas, né? Aí ele dava para as pessoas relógios, assim, caríssimos, né? Ele trazia, isso chama-se Prapti-Siddhi. Então, peraí, Anu-Siddhi, tornar-se menor que o menor, tornar-se mais leve que o ar. Aí a pessoa levita, flutua, anda pelas águas. Né? Mahima Siddhi, ele se torna tão pesado que nem um trator consegue levantar ele. Né? Mahima Siddhi. Prapti Siddhi, ele pode obter qualquer coisa. Né? Prapti Siddhi. Prakamya Vasai Siddhi, ele pode manipular, né? Ele se torna um grande mágico
né? E a ponto de ele contraria as leis materiais. Contraria as leis materiais. Né? Agora, os outros, o nome em sânscrito eu não vou lembrar. Né? Prakamya Vasai Siddhi. Aí depois ele pode também entrar na mente. Ele entra na mente. 5. Ele entra na mente e manipula as pessoas. Seduz, né? Seduz as pessoas. Entra na mente. Ou seja, telepatia, né? Telepatia. Ele pode criar planetas. Ele pode criar planetas. 6. Acho que eu não vou completar, não. Ele pode criar planetas, né? Tem um outro também que ele se torna um grande mágico, né? Ele se torna um grande mágico, ele consegue criar, né, um grande ilusionismo, mas dentro das leis materiais. E o outro, ele consegue contrariar as leis materiais. Agora faltou o oitavo que eu não estou lembrado. Né? Esse eu não estou lembrado. Eu vou dar uma pesquisada, né? Eu vou dar uma pesquisada. Eu tenho isso anotado, tá? Então são as 8 perfeições místicas. Eu tenho isso anotado. Espera aí que ele volta aqui, espera aí. Ai, espera aí. Oh, meu Deus. Ele volta. Que coisa chata isso, hein? Aí, tô conseguindo. Ih, foi lá pra cima. É mole? Peraí, deixa eu pegar aqui. Descer. Ah, peguei a manha. Peguei a manha aqui, peraí. Certo. Sundarangue. Tá, Sundarangue. Tá, alcançadas pela Devahuti. Ela tinha todos esses poderes. Imagina. Ela era uma yogini perfeita. Ela podia também criar um aeroplano, um palácio aeroplano, até planetas. Então vamos lá, Sérgio Pacheco. Não blumpiaras. 11º mandamento. Não blumpiaras. Acho que ele fez aqui uma junção, né? Eu não entendi. Não entendi. Temos aqui o Lokatma, Luiz Rocha, Hare Krishna, ISKCON. Peraí. Ai. Aí, ISKCON. É o mestre, nosso Shikshagoru Paravyama Prabhu. Os repórteres não falaram poder místico, falaram milagres. Ah, é isso mesmo, milagre. Não foi poder místico, foi milagre. Né? Só me diga, qual é o seu milagre? É isso mesmo, milagre. Aí ele mostrou, né, a Assembleia de Vaishnavas. Né? Milagre, não foi poder místico, isso mesmo. Bem lembrado, mestre. Então, deixa eu descer aqui. Sanatana Dharma, ele dá um sorriso, ele dá um risinho aqui. Vou seguir este mandamento. Ih, rapaz, qual mandamento? Deixa eu ver. Não blumpiarás. Ah, tá. Agora que eu entendi. Não blumpiarás. Agora que eu entendi. 11º mandamento. 11º mandamento. Agora que eu entendi. Alice, sim, verso Krishna, ele fala, eu não revelo para todos. Desapegado, ele dá conhecimento, ele não se revela para qualquer um, Krishna. Então acho que aqui já falei com todo mundo. Isso, já foi, todo mundo. Krishna não se revela para qualquer um, ele não se revela. Né? Os tolos pensam que ele é um ser humano comum. Então aqui nós temos o Instagram, o pessoal não faz pergunta.
Parece que é uma tradição no Instagram. Então vamos lá. Goravatara, Hare Krishna, minhas reverências, Goravatara. Márcia, Elber, Hare Krishna. History Buff. Entrou. Aí botou aqui um Hari Bo. History Buff. Mateus Oliveira. É o Sanatana Dharma também está aqui. Ademas, grande Ademas assíduo. Ananta. Ademas está seguindo aquele verso, né? Ahaituki apratirata, yayatma soprasidati, né? Então, o serviço devocional tem que ser praticado de forma ininterrupta e sem motivações pessoais, para a satisfação plena do eu. Ananta, Narayan, Joca, Zeu Augusto, Venda, Léo Belo, Suzana Lopes, W Corpus, Clean, Ica Estética, Krishna Gopal, Nicole Augustin, Krishna Gopal, Hare Krishna, Prabhuji, Jaya, Krishna Gopal, Hare Krishna, Olivia Gonçalves, M. Larcher, Nilson, Mac Edo Campos, Marco Conde, Caco, Diego Já Arruda, Andréia P. Santoro, Cirleida Alves, Martina de Campos, Mari Quintairos, Cevete 1320, Muniz Luiz, Luí Moraes, Daniel Moraes, Luciane, Lila Shakti Hari. É a Shri Lila Shakti. Naue She... Ih, não, esse não dá. Esse pegou pesado. Os nomes já são meio estranhos no Instagram. Tem uns que pegam pesado. Grande Lila Shakti, minhas reverências. Eduardo P. Camelo. Dira Mois. 2025. Eduardo P. Campelo. Deixa eu ver aqui. Ele fez um comentário aqui. Parece que é uma pergunta. O que o senhor pode falar sobre o que acontece hoje em Gaza em relação ao mundo espiritual? Que eu posso dizer que são seres humanos, é uma espécie subhumana de seres humanos, né? Que eles, como é que se diz, estão colocando assim de forma extrema, né, as nossas más qualidades de cobiça, luxúria, né, cobiçando, né, os bens do outro, cobiçando a propriedade do outro, né? O primeiro verso do Sri Upanishad, que é um livro de lei, um Shastra, um Dharma Shastra, Sri Upanishad, fala o seguinte, né? O Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. O Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, uma pessoa deve apenas aceitar as coisas que foram... Portanto, uma pessoa deve apenas aceitar as coisas que foram reservadas como sua cota. E não deve aceitar outras coisas sabendo bem a quem pertence. Então, assim, o ser humano de primeira classe, ele respeita e segue as leis de Deus. Isso chama-se Dharma, né?
quando não se respeita as leis de Deus, né, além de cobiçar os bens e a propriedade de outrem, ainda usurpa e, não satisfeito, ainda, né, aniquila, né, inocentes. Né? Aniquila inocente. É um processo de aniquilação de inocentes, crianças, enfim. Quer dizer, né, é uma atividade bestial, subhumana, demoníaca, demoníaca, né, apenas para satisfazer interesses, né, de alguns poucos políticos, né, que ocupam, né, os pobres soldados, né, subordinados, né, em missões demoníacas, né, que infringe não só, né, os direitos humanos, que é uma coisa básica, que não é nem espiritualidade, mas infringe também as leis de Deus. Então, sabe, né, não só Gaza, né, mas a questão lá da Ucrânia, né, a questão de Israel com a Palestina, enfim, em vários cantos do planeta, vários cantos, aqui na América do Sul também, pontos de conflitos, né? Assim, para atender o quê? Para atender, né, uma minoria, uma elite de demônios, né, de pessoas cobiçosas que querem poder, poder a qualquer custo, né? São Assuras. Os Assuras continuam nascendo, não foi só na idade, no período védico. Quando a gente fala, né, dos Assuras lá na cultura védica, aí as pessoas elas recebem isso como, como assim, uma fábula, né? Os Assuros, os demônios, seres celestiais demoníacos. Eles estão aí, ó, continuam nascendo, né? E aí nós temos situações como essa em Gaza, na Ucrânia, né? Em Israel, Palestina, enfim. Que é, né, uma degradação do ser humano, Kali Yuga, né? A era de ferro e do inferno. Então, Pipa Surf, Lu Azevedo, Arjun Mundi, Anquitarora, 369, Luísa Diniz, Cláudia Palmas, Cláudia Paimas, Siriartini, 75, Stefane, Rablin, Gustavo Santa Chiara, acho que foi todo mundo. Olha, o nosso amigo aqui, eu vou até, né, voltar aqui. O nosso amigo aqui, ele salvou aqui, né, a turma do Instagram. Pô, ele fez uma pergunta até relevante, uma pergunta, né, assim, né, assim, de importância, né, que é o cenário atual, né, para a gente ver como que as escrituras elas são objetivas, né, não tem essa, não é uma linguagem subjetiva e abstrata e esotérica, não, né, linguagem objetiva, né, mostrando a realidade atual, um conhecimento que foi escrito lá há milhares de anos atrás, mas já explica o que está acontecendo hoje no mundo, essa degradação toda. Tudo por falta de Deus. Então, minha recomendação é cantem Hare Krishna, né? E tornem-se pacíficos, como eu me tornei muito mais pacífico. Olha, sinceramente, aqui, imagina, eu estou gravando isso, né? Eu me tornei muito mais pacífico após cantar os santos nomes de Deus. Então, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shila Prabhupada Ki Jai, e se associe com pessoas santas. Digas com quem andas que eu te direi quem és. Que eu te direi quem és.